Glória a Deus. Estamos nós aqui no último culto de maio para louvar, adorar, engrandecer o nome santo do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor falará ao teu coração nessa noite. Nós temos motivos de alegria, nós temos motivos de agradecer porque estamos vivos. Nós estamos debaixo da graça do Senhor. Quantos não tiveram essa oportunidade de atravessar esse dia? Mas até aqui, o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado de todo mal. Então eu quero, juntamente com todos aqueles que estiverem e forem ver este áudio, este vídeo, que o Senhor possa abençoá-los, engrandecê-los. Sabe por quê? Porque o Senhor se faz presente. E Ele diz assim, na sua palavra, que nós somos a feitura dEle. Então, quando nós vencemos, sabe, Ele se alegra. Então, ele fica feliz, porque seus filhos são chamados, sabe, como herdeiros, aqueles que realmente têm visto, têm acreditado, têm vivido aquilo que o Senhor tem para fazer por cada um de nós. Então, nesta noite, eu gostaria que você tirasse um momento, sabe, aonde você estiver, fechasse os seus olhos e agradecesse a Deus por esta oportunidade que Ele está te dando. Nós estamos aqui. Temos muitos problemas, sim, para resolver. Sim, estamos vivos. Os problemas continuam. Mas o Senhor tem dado graça para aquele que confia nele, entrega tudo a Ele e sabe que verdadeiramente todas as coisas são dele e tudo volta para Ele. Então seja grato nesta noite. Deixa Deus agir naquelas situações mais difíceis e vocês verão que tudo que Ele faz é para que nós pudéssemos ser mais que vencedores. Creia que você receberá todas as vitórias que o Senhor tem dado para que você possa, sabe, a continuar no restante deste ano. Último dia, penúltimo domingo, né? Último domingo, quer dizer, de maio. Amanhã 31, vem junho pela frente. E nós sabemos que mais uma vez o Senhor está nos dando esta oportunidade. Que você creia nesta palavra, que você acredite nele e que você receba todas as bênçãos que Ele tem para te dar nesta palavra que será pregada nesta noite, para que o nome dEle seja engrandecido, não através somente da palavra dEle, mas também através da tua vida, porque Ele acredita em você. Ele sabe que você tem o melhor para fazer para Ele. Porque Ele, primeiramente, nos amou primeiro. E hoje o que nos resta é amá-lo. Fecha teus olhos. Eu gostaria de estar fazendo uma breve oração. Senhor, eu quero agradecer, Pai, por este momento que o Senhor nos traz de alegria de estarmos na Tua presença, de engrandecermos o Teu nome e sabermos que tudo no Senhor é possível. Problemas existem, situações continuarão a existir, mas quando acreditamos que o Senhor está no controle de todas as coisas, tudo muda, Pai. E é isso que eu peço nesta noite, que através dessa palavra o Senhor fale aos corações, o Senhor mude situações, mude vidas e que eles acreditem que o Senhor está no controle de tudo. Tudo isso eu te peço no nome santo do teu Filho amado Jesus e no nome dele eu agradeço. Amém, aleluia. Eu gostaria de ler com você no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Aleluia. Está escrito assim: tendo Jesus voltado do barco, para o outro lado, afluiu uma grande multidão. Eis que se chegou até ele um dos principais da sinagoga,
chamado Jairo, e o vendo, se prostrou aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e ela viverá. E Jesus foi com ele. Todos nós conhecemos essa palavra. A palavra da cura da filha de Jairo. Um homem muito importante naquela época. Um homem aonde tudo o que ele mandava fazer, as pessoas faziam, obedeciam, porque havia uma autoridade na vida daquele homem. E aqui a palavra fala que a primeira coisa que ele fez quando ele encontrou Jesus, ele se prostrou. Então guarda isso com você aí. Ele se prostrou. E ele pediu: Senhor, eu creio que se o Senhor puser as mãos sobre minha filha, ela vai viver. E ali nós sabemos que Jesus, compadecido, porque Jesus já estava voltando de uma peregrinação junto ao mar, de uma grande multidão. E Jesus se compadeceu daquele homem. E ele foi com ele. E nós sabemos que no decorrer dessa trajetória, entre descer do barco, encontrar Jairo, e no caminho, até chegar na casa de Jairo, ele teve ainda algumas coisas que aconteceram perante o caminho. E muitas vezes, é isso que eu gostaria de chamar a tua atenção. Muitas vezes nós não queremos que determinadas coisas nos parem no meio do caminho. Tudo eu tenho pregado que tem um início, tem um meio e tem um fim. Mas nesse meio, muitas vezes, nós precisamos entender que algumas coisas são necessárias para que a gente venha entender a verdadeira vontade, a agradável vontade de Deus na nossa vida. Por isso que nós temos que estar aptos, com os nossos corações abertos, nossos ouvidos atentos, os nossos olhos olhando tudo que está à nossa volta e prestando atenção naquilo que Deus tem para nós. E nessa aflição que Jairo estava, um homem ali imponente, ele estava ansioso, ele estava insistindo com que Jesus não deixasse de segui-lo até a sua casa. E nesse decorrer dessa trajetória, ele encontra no versículo 25, veio ao encontro de Jesus aquela mulher do fluxo de sangue, que nós não vamos entrar dentro da causa da mulher. Mas eu quero te trazer algo aqui que me chamou muita atenção enquanto eu estudava essa palavra. Você veja só, Jairo estava aflito porque ele queria que Jesus fosse logo resolver o seu problema. Jesus estava chegando de uma grande peregrinação que também deveria estar cansado. Talvez não tivesse nem se alimentado. Mas nós não estamos nem falando da canseira de Jesus, nem da aflição de Jairo. Nós juntamos toda essa situação e aí nós nos deparamos com uma mulher que, ao ver aquela multidão e ver aquele alvoroço, se infiltra no meio daquela multidão e tenta tocar nas vestes de Jesus. E Jairo presenciava tudo isso. Tudo que estava acontecendo, ele estava presenciando. E o que mais nos deixa impressionado, a fé daquela mulher. Porque nós temos que aprender algo. No meio de todas as nossas lutas, nós temos situações que nos elevam, nós temos situações que nos deixam numa condição de impotência. E eu acredito que Jairo, vendo aquela mulher, e Jesus teve que parar para conversar com ela. Porque quando ela disse assim, pela fé, ela disse: se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curada. Então, para essa mulher tocar em Jesus, ela se infiltrar, porque ela se arrastou para chegar até onde Jesus estava, ela tinha uma fé inabalável. E quando ela conseguiu, porque ela disse para ela própria:
se eu apenas tocar na veste dele. A multidão o afligia. Aqui a palavra fala que a multidão o afligia. Não era diferente daquela multidão do barco que Jesus tinha descido. Então eu fico imaginando, quando Jesus sentiu aquela virtude e parou toda a comitiva e disse: alguém me tocou. E dos discípulos falam: Senhor, como podemos dizer quem que te tocou se a multidão te aperta? E no meio dessa multidão estava o pai da menina, não se esqueça disso. Aflito, ansioso, porque havia uma situação de risco de vida. Tanto é que ele foi aos pés, e aqui na palavra fala, insistentemente ele suplicou para Jesus que o acompanhasse, porque ele acreditava que ele poderia fazer algo pela sua filha. Mas ao ver aquela mulher, como fala aqui, que ela tocou nas vestes, olha o que fala no 28, no 29, e logo se estancou a hemorragia e ela sentiu no corpo que estava curada do flagelo. Então, veja bem, a situação começou a tomar um novo rumo, porque daí Jesus perguntou: quem me tocou? Se coloca um pouquinho na condição de Jairo. Ali estava acontecendo um milagre para que Jairo aprendesse algo. E dentro desse aprendizado, outras pessoas que estavam à sua volta também estavam aprendendo. E isso eu trago para mim e trago para você. Nós, meros mortais, que achamos que sabemos tudo, que conhecemos tudo, que podemos tudo. A gente se desespera com pequenas causas, muitas vezes com dívidas, muitas vezes com situações familiares, com infidelidade, com divisões de sociedade, muitas vezes situações ministerial, emocional. A gente se desespera. Agora, por um momento, passe a pensar um pouquinho o que Jairo estava pensando naquele momento. E quando Jesus dialogou com os discípulos e com aquela multidão, quem me tocou? Aquela mulher se levanta e fala: eu te toquei, Senhor. Porque ali havia necessidade de mostrar os milagres que Jesus estava fazendo. Mas nós não estamos vivenciando o milagre da mulher. Nós estamos vivenciando a aflição de Jairo, que estava ali numa situação desesperadora. Porque quando uma pessoa suplica, é porque ele não tem mais controle sobre as suas emoções. E ali eles deixaram aquela mulher curada, que o Senhor falou para ela que ela estava curada, que ela fosse viver a vida dela. E ele continuou. E aqui no versículo 35, presta atenção, Jairo tinha presenciado tudo isso. Ele já tinha visto que a multidão que tinha sido deixada, havia também milagres, pessoas tinham sido curadas, e a multidão continuava seguindo Jesus. E no meio dessa multidão, Jairo ia com ele. E não diferentemente com essa mulher, porque quem atravessava o caminho de Jesus, os milagres aconteciam. Mas no versículo 35 do capítulo 5, está escrito assim: falava ele ainda quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, a quem lhe disseram: tua filha já morreu. E é sobre isso que eu quero falar. Jairo presenciou tudo o que aconteceu com aquela mulher, o que os discípulos vinham falando pelo caminho. Mas quando ele chega próximo a entrar dentro da casa dele, ele é recepcionado por algumas pessoas que disseram para ele: sua filha já morreu. Eu fico imaginando qual era a expressão do rosto dele quando ele recebeu essa notícia. E vou dizer mais, as pessoas que lá estavam ainda disse assim: por que ainda incomodas o mestre? Quer dizer, Jesus havia acabado de chegar. Jairo estava com Jesus. O Senhor falou: eu vou com você.
Ele ali suplicou, e ele já tinha dito uma palavra profética: eu tenho certeza, Senhor, que minha filha viverá se o Senhor tocar nela. Ele já tinha lançado a palavra profética. E Jesus, nesta palavra profética, só foi concluir porque Jesus sabia também o que ia acontecer. Mas aquelas pessoas interpelaram ali, tanto a Jairo como a Jesus, trazendo uma incerteza, trazendo uma desconfiança e querendo testificar que a menina já estava morta. E eu quero dizer isso para você, que muitas e muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta têm perspectivas ruins. Sabe, eles queriam ouvir ali do mestre uma confirmação. Ah, então se ela já morreu, vamos embora. Era isso que aquelas pessoas queriam. E muitas vezes as pessoas nos posicionam dentro de uma condição, nos interpelam, muitas vezes nos atrapalham, querendo tirar da nossa visão aquilo que foi prometido para nós, que profeticamente nós temos dito. Mas se eu continuar acreditando, descansando, eu vou receber, porque vai acontecer, porque a palavra de Deus é justa, é fiel e verdadeira. E muitas pessoas têm intenções, mas o inferno está cheio de intenções malignas. Muitas vezes pessoas que nos parecem ser amigos não são amigos. Eles tentam trazer a realidade daquilo que eles estão vendo à sua volta. Mas aquele que crê na palavra de Deus, ele vê além daquilo que nós estamos vivenciando. Ele enxerga visionariamente. Os olhos são espirituais, debaixo de uma palavra espiritual que Deus proclamou para que nós tivéssemos essa vitória. Mas para a vitória ser completada, ou ser completa, ou a vitória chegar, nós temos que entender que é uma caminhada, uma trajetória muito grande ainda. E uma das maiores trajetórias na nossa vida, eu digo por mim, é você ter que acreditar naquilo que é prometido por Deus para você e para mim. Porque tudo à nossa volta conspira ao contrário. Tudo à nossa volta vem para nos roubar a nossa atenção, tirar a nossa paz, trazer para nós um cansaço mental. Essa trajetória muitas vezes nos distancia de pessoas, porque quando nós entramos na visão e no alinhamento de Deus, nós temos que nos afastar de muitas pessoas que tentam tirar você daquilo que você acredita. E hoje nós estamos vivendo uma situação que as pessoas não acreditam mais em nada. As pessoas não acreditam nem em si mesmas. Nós estamos vendo o nível de pessoas depressivas, tristes, abandonadas, muitas que querem desistir de tudo, dos seus sonhos, de viver, de morrer, tudo. Parece que há uma anestesia geral tomando conta de toda a mente humana, que está deixando de acreditar como este Jairo acreditava. Ele tinha dinheiro, mas o dinheiro não nos levará a posição nenhuma. Ele tinha ali pessoas de requinte, mas essas pessoas nada poderiam fazer, porque chega momentos que nós temos que depositar a nossa fé no único Deus, naquele que muda as nossas situações diárias. Hoje nós podemos estar atravessando uma situação, mas amanhã será diferente. A palavra fala que ela se renova a cada dia. E quando aqueles homens falaram: para que você vai ficar aí pedindo para Jesus? Ela já morreu. O prazer de ver no rosto de Jairo aquela dura palavra, morte. E a morte, ela nos rodeia todos os dias. Quantos dos nossos queridos amigos já partiram? Quantos estão no Senhor? Ninguém queria passar por isso, mas assim foi a vontade do Senhor. Porque se não fosse, eles estariam vivos. Mas o Senhor assim determinou.
E nós temos que entender que tudo é de Deus, tudo é para Ele e tudo volta para Ele. Olha a fé daquela mulher. Aquela mulher falou: se eu simplesmente tocar, eu apenas lhe tocar nas suas vestes, no seu manto, eu serei curada. Olha a fé de Jairo. Ele se prostrou e disse: mestre, se o Senhor for comigo e colocar as tuas mãos sobre minha filha, ela viverá. Ele já profetizou isso. E nós muitas vezes ficamos naquele embaraço. Ai, será que eu acredito? Será que eu não acredito? Será que Deus vai fazer? Será que eu tô velha? Será que eu não tô? Será que meu carro vai chegar? A minha casa? Ah, e essa situação? E a minha família? A palavra de Deus diz: cada dia tem o seu mal. E hoje nós tivemos que vencer o mal do nosso dia. E se nós chegamos até esse horário, porque Deus nos capacitou para que nós chegássemos até agora. E se for da vontade dele, nós iremos atravessar a noite e amanhã seremos amanhã vivos, para poder começar nossa caminhada com lutas, tribulações, problemas e pessoas que querem roubar de mim e de você aquilo que é seu, aquilo que é meu. E olha o que fala no versículo 36, quando Jesus se deparou com toda essa situação. Olha o que Jesus fez. Está escrito assim: mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E esse crê somente é que eu quero trazer para mim e para você nesse domingo. Nesse último domingo de maio, como eu comecei essa live. Amanhã, segunda-feira, melhor dia de tomarmos as decisões, último dia desse mês, que para nós foi longo, foi terrível em muitas situações. Nós choramos, nós nos alegramos, nós deixamos de ver pessoas, porque o Senhor já se recolheu. Nós oramos por pessoas, nós acreditamos. Muitas foram curadas, outras não. Mas nós continuamos vivos, gratos a Deus. E aqui Jesus disse somente uma palavra: não temas, crê somente. E eu tenho essa palavra para você nesta noite. Não temas. Não é a tua idade, não é a tua situação, não é tua família, não são teus amigos, não são naqueles que não acreditam na tua vitória. O importante é você acreditar na tua vitória, que a promessa foi para você, não foi para os teus amigos, não foi para os teus parentes, não foi para aqueles que estão no teu convívio diariamente. O Senhor é exclusivista de bênçãos. O Senhor traz as bênçãos, cada pessoa na sua qualificação. O Senhor não dá bênção de passeada, de cesto. Não, Ele traz a sua bênção na medida certa para cada pessoa que está necessitando. E quando Jesus disse para ele: não temas, crê somente, no versículo 37, que eu não vou ler, está dizendo assim, que Ele não permitiu que essas pessoas fosse com Jairo e com alguns discípulos que estavam com ele. Veja bem, nós temos que entender que nem tudo nos é dado para a gente continuar. Condições nos são colocadas para nós fazermos escolhas. E aqui Jesus disse assim: não permitiu que alguém os acompanhasse, não a Pedro e os irmãos de Tiago e João, só aqueles que acreditavam. Agora eu quero fazer uma pergunta para você: quantos que estão com você que não acreditam na tua vitória? Quantos que estão à sua volta que acham que já passou o tempo e que simplesmente a menina está morta, o teu sonho também morreu? Ah, aquela empresa, ah, pra quê? Não existe mais, já, olha, esquece. Eu vou te dizer algo. Aquilo que o Senhor promete não tem dia de validade, não tem data de validade. Quando Ele nos deixou esse manual diário, que é a palavra dEle, para nós aprendermos com ela, como devemos nos comportar, como nós devemos agir, nós temos que entender que tudo que está escrito aqui, que aconteceu, continua vivo. E a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, é mais cortante que uma faca de 2 gumes, uma faca que corta de um lado e de outro.
E o Senhor está falando com você, como o Senhor falou comigo nessa tarde. E ele disse assim, chegando na casa de Jairo, aconteceu outro fato. Quer dizer, não ficaram contentes sequer com a situação de ver Jesus acompanhado dos seus discípulos para poder realizar um milagre ali. Mas aquelas pessoas usadas, sabe, para poder desestimular Jairo, porque a palavra de Deus, afinal de contas, a menina estava inerte. Quem era a autoridade sobre a menina? Era o pai. Quem que eles queriam desmotivar? O pai. Porque Jesus é um milagre em pessoa. Jesus estava ali como milagre. E aconteceu o milagre. Quando Marta chegou para Jesus e falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido? O que ele falou para ela? O seu irmão apenas dorme. Quando ele disse para ela, quando ele mandou dizer para ela que aquela doença não era para a morte, mas era para a vida, ele estava falando para ela que ela não era para se preocupar. Quando Jesus fala para nós, através do seu Espírito Santo, por que ficais tão ansiosos? Mas nós, humanamente, que muitas vezes ficamos numa situação precária e nós deixamos que a nossa fé seja abalada por N motivos. Muitas vezes, de ouvir tantas coisas, nós nos abalamos. E o Senhor está dizendo, não é para abalar, porque a data ainda está de pé, não venceu. Vai concluir, vai acontecer e todos verão. Mas olha como as pessoas são más, as pessoas são indignas. Porque aquela comitiva que estava na porta da entrada da cidade, queria ver Jairo chorar, desanimar, espernear. Ai, o que eu vou fazer? Ele até, sabe, se esmurecer e esquecer que Jesus era o milagre ali do lado dele. E quando eles chegaram na casa de Jairo, olha que situação. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? Jesus disse, a criança não está morta, mas ela dorme. E riam-se dele. E tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e aqueles que vieram com ele. Aqui eu quero te dizer, quantas pessoas não estão rindo de nós? Quantas pessoas não estão rindo de você? Quantas pessoas estão dizendo, mas está lá acreditando. Coitada, deixa ela. Ai, coitado, deixa ele. O Senhor está dizendo nessa noite, o Senhor é aquele que prometeu, aquele que vai cumprir, é aquele que vai pegar-nos pela mão e vai nos fazer andar sobre as águas, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso e tudo que Ele fala se cumpre na nossa vida, desde que nós estejamos dentro dos mandamentos, na vontade dEle, crendo nele. Não temas, somente crê. E Jesus, nós sabemos que Jesus ali, tomando a menina pela mão, só disse para ela, levanta, levanta, Talita. E ela levantou. Agora, eu quero dizer para você, além da primeira comitiva, havia a segunda. Então, muitas vezes, você passa por uma situação e acha que o inimigo te abandonou, foi embora. Não, ele vai continuar persistente, ele vai continuar ali, querendo tirar, derrotar a tua vida, derrotar a tua vontade, porque ele não quer que você cresça, ele não quer que você seja feliz, ele não quer que você sorria, ele quer que você seja triste, abatido. E essas duas tentativas aqui foi para atingir Jairo, e Jesus toma a frente. Aqui Jairo, em todo o decorrer da palavra, você não vê na descrição do profeta, quando estava escrevendo, nenhuma palavra de Jairo, simplesmente de Jesus. E eu venho nesta noite te dizer, não deixe que pessoas te intimidem, não deixe que pessoas venham colocar falas na tua boca. Porque aqui, tudo que eles queriam tirar de Jairo era a visão da fé, porque ele já tinha profetizado lá. E se você pensa que o inimigo não fica marcando tudo aquilo que nós estamos esperando, porque tudo que ele quer é
roubar, destruir e matar. É tudo que ele quer. Tirar a nossa alegria, roubar a nossa alegria, seja na família, seja na nossa vida circular, seja no casamento, seja no nosso ministério. Quando você começa a despontar, começa a aparecer aqueles que acham ou que você está de mais ou que está de menos, e nesse meio de falas, vem trazer a esmurecer a tua fé, a tua esperança, a tua longanimidade, que são o quê? As obras do Espírito Santo de Deus. Aqueles que esperam, recebem. E quando Jesus falou para eles, manda-os saírem daqui, eles riram de Jesus, riram de Jairo, porque tudo que aquelas pessoas queriam naquele dia era que aquela menina morresse. Tudo que Satanás quer nesta vida, que nós, servos de Deus, nós venhamos a nos lamentar, a reclamar, estarmos de qualquer maneira, não termos alegria no rosto, não termos o brilho do Senhor nos olhos. Porque quando você sorri, os teus olhos brilham. Sabe o que você faz? Você quebra. Você traz para aquele que está à tua frente dizendo que você não pode, que você não vai chegar, que não vai dar. Você quebra aquela pessoa com a tua palavra. Ou muitas vezes você não precisa falar nada. Só a tua expressão, a sua maneira de agir, sabe, atrai, sabe, aquelas pessoas a te olhar e a querer dizer que você não vai chegar. Mas hoje, em nome de Jesus, eu estou trazendo esta palavra para dizer: fortaleça a tua fé, fortaleça a tua esperança, fortaleça aqueles que estão dizendo que já acabou, que não vai acontecer, seja na qualificação diária que você estiver atravessando. O Senhor está dizendo nesta noite: somente creia. Pare de ouvir pessoas negativas. Pessoas, eu vou te dar uma dica. Olhe, a palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus que você conhece o fruto pela árvore. E aquele que não está enxertado na videira não produzirá fruto. Jesus falou para Pedro: corta essa árvore, porque ela não dá fruto. Então comece a observar de quem você ouve conselho, quem que está à tua frente, quem que está ao teu lado, quem se diz teu amigo, que coloca a mão no teu ombro e no lugar de te projetar para frente, te segura para que você não ande. Pare. Eu quero dizer para você que pessoas que participam dia a dia, que não conseguem ter a visão que você tem, porque Deus te deu uma visão. Você, meu irmão, minha irmã, você é visionário. Deus te estabeleceu para vencer. Ele não chamou pessoas para perder, mas Ele chamou pessoas para vencerem nele. Veja que no decorrer de todo o fato, Jesus foi à frente da fala e não deixou de maneira nenhuma que nenhuma palavra de Jairo viesse se perder por aquilo que havia sido dito. Senhor, impõe as mãos sobre ela e ela viverá. Porque Jesus conhece e sabe contra quem nós estamos lutando. Deus nosso Pai, está escrito no Salmo 104, que Ele dá ordem aos seus anjos poderosos para nos guardar, nos livrar de todo o mal. Se Ele dá ordem para os anjos dele, acredita, meu irmão, acredita, minha irmã, tem maldade nos esperando, mas os anjos do Senhor têm nos guardado, têm nos livrado. Ele fala: aquele que habita no meu esconderijo, a sombra do Onipotente, olha minha mão fazendo sombra, a sombra do Onipotente descansará. Você está debaixo da sombra do Senhor. Descansa teu coração, descansa, porque o Senhor tem coisas novas para fazer, seja na tua empresa. E isso eu estou falando para mim também, para mim que tenho empresa. As pessoas que me conhecem sabem que eu não vivo da obra, mas eu trabalho
para ter o meu sustento. Isso é para mim, é para você. E aonde esta live vai chegar? O Senhor está dizendo, analise que Jairo estava ansioso. Quando ele encontrou Jesus na multidão, ele estava ansioso. Quando ele se prostrou no desespero, quando nós estamos em desespero, a primeira coisa que a gente faz, a gente grita, a gente levanta os braços, a gente chora, a gente não consegue falar, porque a gente quer ver tudo resolvido. Mas nessa ansiedade, ele teve que esperar aquela mulher do fluxo de sangue ser curada, para ele acreditar que os planos de Deus são infalíveis, que os planos de Deus está projetado para ser concluído, não serão frustrados, os teus poços não serão entulhados, e mesmo que tentem entulhar, o Senhor trará estratégia para que você venha vencer toda essa situação. O tempo para Jairo corria contra ele, porque ele sabia o estado que aquela menina tinha ficado. Aqui Jesus sabia que aquela menina não estava morta, porque o poder estava nele, a autoridade era com ele. E por amor a nós, ele veio a essa terra para poder fazer esses milagres. E hoje, através de nós, que somos os vasos, sabe o que significa vasos? Do hebraico? É Deus dentro do vaso. Então você é um vaso e Deus quer estar dentro de você. Você é o capacitador de milagres para poder levar palavras de edificação para pessoas, para não desistirem, para não desanimarem, para não pararem. Então nós não podemos dar ouvido a coisas que estão supérfluas à nossa volta, mas repreendê-las na autoridade do nome santo de Jesus, porque aquele que prometeu é fiel. E toda essa ansiedade e todo aquele desespero de Jairo teve um porquê. É o que eu sempre prego. Início, tive o meio. E Jairo teve que esperar no meio. Então não perca a bênção por palavras que são lançadas ao vento. Porque essas palavras não podem mais ser pegas de volta. Elas são lançadas. E muitas vezes perdemos as nossas bênçãos por palavras vãs. Palavras que muitas e muitas vezes nós falamos na nossa ansiedade. Jairo aqui, nesse desespero, ele poderia ter intrigado o mestre, ele poderia ter perturbado João, Tiago, Marcos aqui. Escuta, mas o mestre não vai lá? Mas escuta, será que ele esqueceu que a minha filha pode morrer? Não. No meio de toda essa ansiedade, ele teve que pensar. Porque eu tenho certeza que muitas vezes ele deve ter pensado assim, não vai dar tempo. Quantas vezes você falou para você mesmo, não vai dar certo, não vai dar tempo? Será? Será que Deus está me vendo? Será que Deus está mesmo ouvindo a minha oração? Está vendo a minha necessidade? Eu venho nesta noite concretizar para você. Ele está vendo, ele sente você, ele sabe tudo que você está passando. E neste momento, ele quer trazer para você a certeza daquilo que ele prometeu vai se concluir. Sabe, ali quando ele viu Jesus pegar na mão daquela menina e chamá-la pelo nome, e ela sentou, Jairo viu que ele estava com o dono de tudo, o filho amado, que foi mandado a este mundo, por amor de mim e de você. E quando nós estamos com o filho, nós estamos com o Pai. E quando estamos com o Pai, nós estamos com o Espírito Santo, que é o mediador. E quando nós temos essa trindade na nossa vida, nós não precisamos de nada a não ser crer. Não temas. Simplesmente creia. E eu vou te dizer, guarde isso para você. No 42, imediatamente a menina se levantou e andou. Imediatamente a tua bênção vai chegar. Quando você crer. Imediatamente, quando você colocar Jesus do teu lado, pessoas, mesmo que te afrontem, não terão força para fazer você desistir do caminho. Quando você ver uma situação que você não pode resolver, clame a Ele, peça para Deus em nome de Jesus. Ele está
sendo representado através do Espírito Santo aqui na terra. E você verá ele como nosso advogado. Ele não deixará que você passe vergonha. A palavra de Deus diz assim, que tudo que nós estamos passando aqui, simplesmente é uma trajetória que ele está vendo. Mas é necessário que nós venhamos a passar. Porque tudo passou na mão de Deus primeiro. E se ele achou que nós temos que passar por essas condições, é porque ele sabe que nós temos capacidade de vencer. E isso nada mais é de uma prova. Nós estamos sendo provados para provar que nós cremos nele e que receberemos dele a bênção tão desejada na nossa vida. Eu termino essa live dizendo para você algo. As pessoas podem até rir de você. Podem achar que meramente os cristãos na terra não passam de pessoas, sabe, equivocadas. Muitas vezes pessoas que acreditam num Deus que nós achamos que faz tudo, mas eles não conseguem ver. Eu só tenho para te dizer algo que é tremendo. Deus, na sua fidelidade, jamais vai deixar um filho dele passar uma vergonha. Eu posso dizer para você que tudo que ele quer é que paire sobre a nossa cabeça essa paz que eu estou sentindo aqui agora e que você vai sentir aí. Porque quando ele disse para Jairo, não temas, crê somente. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, não temas por nada, seja morte, seja dificuldade financeira, descansa. Aquele que descansa no Senhor receberá as bênçãos de Deus. E as pessoas que atravessarem teu caminho, mostre para elas a fé que você tem. Você pode até dizer para mim, ai pastora, mas a minha fé é tão pequena. A palavra diz assim, que aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Você conhece o grãozinho de mostarda? Olha para ele. Daí você vai ver que é tão pequeno. Se você tiver uma fé pequena como aquele grão, o Senhor se agradará da tua vida. E se você não tem do tamanho do grão, não tem fé nenhuma, a palavra diz assim, peça a mim, que eu vou lhe darei. E mostrarei a minha fidelidade para aquele que confiar em mim. Então creia, acredite, você é mais que vencedor. Aquela mulher teve que vencer todos os obstáculos. Ela é uma mulher que sabia que era contraditório ela atravessar, uma mulher sair naquela situação, no meio de pessoas. Mas ela não olhou para ninguém, ela só olhou para aquilo que ela precisava. Olhe para aquilo que você está precisando hoje. O milagre seu, que está na tua mão, não deixa ninguém tirar. Da mesma forma que Jairo se manteve ali, guardando aquela ansiedade dentro do coração, aquele desespero, porque os minutos corriam. E ele teve que esperar, ele teve que enfrentar, ele teve que mostrar para a alma dele, o coração dele, que quem estava com ele podia tudo. Sabe quem está do teu lado? Aquele que pode tudo. Então alegra teu coração, entrega para o Senhor e você verá, grandes coisas vão acontecer. Milagres são para serem vividos, não é para serem vistos, é para serem vividos. Eu gostaria de terminar essa live fazendo uma oração. Se você puder, fecha teus olhos. Senhor, eu entrego esta palavra nas tuas mãos, Paizinho, que venha cair em terra fértil, que as pessoas, através desta palavra, possam entender que aquele homem teve que aprender a esperar, ele teve que aprender, mesmo lutando contra a morte, Pai, porque ele não sabia o que estava acontecendo em casa, mas a palavra que ele disse para Jesus foi o que manteve ele em pé, vivo, para esperar todos os fatos que ele teve que, Senhor, atravessar até chegar na sua casa. E mesmo chegando lá, ele teve a defesa do Todo-Poderoso, Pai. O nosso Jesus amado,
que morreu naquela cruz por nós. Por isso, Pai, eu entrego, Senhor, cada vida, cada pessoa, Senhor. Ó Deus, aonde este vídeo vai chegar, que essas pessoas entendam que o Senhor está pronto a dar, se elas souberem esperar e crer que Ele é o Todo-Poderoso, que faz tudo em nosso favor. Tudo isso eu te peço, no nome do teu Filho amado, e no nome dele eu agradeço. Que você receba essa palavra de carinho, de amor, e que você creia que vem coisas grandes na tua vida, na minha vida, para que nós possamos proclamar este reino que o Senhor nos deu, nos confiou. Que você fique nessa paz, que você tenha uma noite maravilhosa de descanso. E olha, descansa. Amanhã, novas guerras e novas vitórias. Fique na paz. Shalom.